Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos. Vamos comigo evangelizar através da escola bíblica dominical. Então faça isso. Compartilhe, comente e divulgue, inscrevendo-se em nossos canais Evangelizando na Net, Isfama no YouTube e amantes de louvores antigos, Israel Fonseca e Rádio Calurne online no Facebook. Conto com a sua participação e, sobretudo, a sua oração. Vamos a mais uma leitura diária, versículo a versículo, e comentário entrelaçado entre dias e dias. Acompanhe o vídeo até o final, observe, nos ajude, comentando e reforçando esse trabalho. Amém? Nós estamos na lição de número 6. É isso aí, lição de número 6. E o título dessa lição, olha aí, a desconstrução da masculinidade bíblica. É verdade. A investida do mundo que jaz no maligno contra os princípios bíblicos estabelecidos desde a fundação do mundo tem crescido de forma vertiginosa. Dentre as coisas as quais o mundo tem deturpado, esta é uma das. Tirando do homem aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus e o Criador deu ao homem por natureza. E nós estaremos nessa lição estudando a respeito disso. Por isso eu te convido a ir à escola bíblica dominical e aprender o que a Bíblia ensina sobre ser um homem, ser um homem respeitável e respeitador, que cumpre as suas obrigações com o seu semelhante e, sobretudo, com a sua companheira que Deus te dá, a sua esposa. Então, quero te chamar a esta mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo desta lição está em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Dois princípios já é demonstrado logo na entrada da história da humanidade, quando o homem é o único personagem ainda em existência. E Deus diz para ele: olha, estou te colocando no jardim para você fazer duas coisas simplesmente: lavrar, trabalhar e, além de trabalhar, guardar, proteger. Para o homem, está determinado nessas duas funções e ele não pode se abster ou se abdicar delas. Por mais que essa sociedade progressista tente tirar do homem aquilo que Deus colocou nele, eles não vão conseguir, porque estamos aqui como igreja resistente, enviada por Jesus, a ensinar o que é correto. Amém? Vamos seguir. A nossa verdade prática diz: o homem foi criado com qualidade que expressa a virilidade, responsabilidade e liderança. Isso. Os homens genéricos que estão aparecendo por aí, não tem nada disso. Vocês sabem do que eu estou falando. Esses homens genéricos não funciona, não. Homem de verdade é o homem que Deus criou, aquele que nasce
e é formado homem por natureza Essa divina. meditação diária, versículo a versículo. Desde já, mais uma vez, te peço, não se esqueça, vá até o final do vídeo e também deixe um comentário baseado naquilo que você ouve do vídeo, e também deixe o seu like e, se possível, compartilhe o vídeo na sua rede social, no seu WhatsApp, e assim você estará evangelizando comigo através da Escola Bíblica Dominical. Ok? Como já comentamos anteriormente, nós estamos vivendo um período da sociedade, nunca foi fácil, mas o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele revela essa situação. Ele diz que nos últimos dias os homens seriam soberbos, seriam presunçosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, e assim por diante. Então, o que nós estamos presenciando, o que nós estamos vendo e ouvindo dessa sociedade progressista, nada mais é que o cumprimento da palavra de Deus para os últimos dias. Então devemos estar ligados em todas essas coisas para não sermos pegos de surpresa. Só repetindo, refrescando, lição de número 6, e título desta lição é a desconstrução da masculinidade bíblica. Querem fazer aquilo que Deus projetou e que deu certo. Por que deu certo? Porque a humanidade hoje é povoada. Se não tivesse dado certo, o mundo seria um deserto de seres humanos. Mas o mundo hoje já alcança quase que 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, entre homens e mulher. Isso tudo porque aquilo que Deus fez sempre dá certo. Mas agora vem o adversário dos seres humanos, dos homens, e está tentando fazer alguns genéricos por aí, e esse genérico, com toda certeza, vai cair em extinção, porque não é algo feito por Deus. E que todos vocês que tenham alguma ligação com essas coisas, que pensa que é ofensa, saiba de uma coisa: o único inimigo do homem é aquele que quer destruir a sua essência. Quem é? O diabo e Satanás. Quer destruir a essência do homem e levar o homem à extinção. Isso eu digo à humanidade. Ele quer levar a humanidade à extinção, porque, diga-se de passagem, Satanás ele não está na classe de seres humanos. Satanás está na classe de angelicais, de anjos. Ele faz parte daqueles anjos que caíram. Então, dentro da criação que Deus projetou e criou na sua presciência, no seu poder e na sua autoridade, dentre as suas criaturas, ele criou animais, seres humanos e anjos. E alguns anjos se rebelaram, dentre esses está Satanás. E agora o que é que esse chefe dos rebeldes está tentando fazer? Está tentando extinguir uma das criações de Deus, que é os seres humanos. E para tanto, ele faz o quê? Ele incita o homem contra o seu Criador. Mas esse projeto dele não terá sucesso, ok? Isso é só uma pequena introdução em relação a por que nós estamos vivendo essa situação, toda esta situação em relação à desconstrução da masculinidade bíblica. Vamos seguindo a nossa leitura diária, versículo a versículo.
Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: Deus criou o ser humano e os definiu pelo sexo, macho e fêmea, baseado em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí está a prova cabal de que só existe dois sexos, macho e fêmea. Queira os progressistas, queira as feministas, ou não, ou quem quer que seja, queira ou não, eles vão ficar lutando contra uma realidade incontestável. E qual é esta realidade incontestável? Só existe dois sexos, macho e fêmea. O que passa disso é gambiarra e invenção maligna, ok? Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas: cultivar e guardar o jardim, baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus é perfeito. Ele faz todas as coisas perfeitas, fez todas as coisas perfeitas. Mas, como diz a própria Bíblia, o homem procurou muitas invenções. E uma das invenções do homem é, incitado por Satanás, é mudar aquilo que é a ordem natural das coisas. Qual é a ordem natural das coisas? Queira esses progressistas ou não, a ordem natural é o homem cabeça da mulher. Ser cabeça aí não é fazer da mulher algo menor ou desprezível. É ter o comando e a proteção conforme a Bíblia determinou, conforme Deus, o nosso Criador, determinou. E assim nós aceitamos e prosseguimos felizes. Você é o que é hoje porque Deus te construiu, te fez assim. Eu quero dizer, esse macho ou essa fêmea porque Deus te fez assim. Se você tentar mudar isso, você sentirá na sua própria natureza as consequências. Vamos seguir a nossa leitura diária. Na quarta-feira, a nossa leitura diária diz: o uso antinatural da sexualidade é condenado nas Escrituras, baseado em Romanos, capítulo de número 1, versículo 26 e 27, que diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. Aí está, querido, não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Se estes que estão trocando a verdade daquilo que é da sua própria natureza por conceitos que alguém incutiu na sua mente, e que conceitos é esse?
que você não nasce nem homem, nem mulher, você nasce neutro. Esses que seguem isto, esses que acreditam nisto, querendo ou não, achando que é verdade ou não, receberá a punição devido ao seu erro. Deus cobrará do homem aquilo que ele não fez para que o homem experimentasse no seu corpo. Deus cobrará. Se a mulher foi dada ao homem para procriação e prazer, é com o homem e a mulher que isso tem que ser desfrutado. Fora disso, é abominável diante de Deus e Deus punirá todos quanto fazem isso. Não tem outro caminho, não tem outra palavra para ser dita. A palavra é esta e fim de papo. Goste quem gostar. Quer dizer, você pode se levantar contra Deus, dizendo que alguns querem ouvir, que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, mas nós que acreditamos na palavra de Deus e que é a verdade, não posso falar aquilo que é a verdade da palavra de Deus? Não pode me impedir de falar. Então, queridos, neste próximo domingo, nossa lição estará enfatizando todas essas coisas e eu te convido a estar na Escola Bíblica Dominical aprendendo bem mais do que nós estamos passando aqui. Nós teremos muito mais coisas do que isso. Mas vamos seguir a nossa leitura diária, versículo a versículo, agora na quinta-feira. Diz assim: Deus procura homens capazes para reverter a situação adversa, baseado em Ezequiel 22, verso de número 30, que diz: Busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, ninguém achei. Observe que Deus, ele busca aqueles que têm coragem, aqueles que são verdadeiramente machos, homens de verdade, para se impor contra esse sistema que quer desfazer daquilo que ele fez, das suas verdades. E nós estamos aqui para fazer isso, para dizer que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. O que passa disso é procedência maligna e não tem outra história, ok? Se coloque, meu querido, amado irmão, na brecha. Se coloque como um homem que Deus te fez para divulgar a palavra de Deus, para espalhar a palavra de Deus como ela é. Então, queridos, uma das oportunidades que você tem é compartilhando este vídeo. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: o autocontrole e a moderação nos instintos sexuais, baseado em Ruth, capítulo 3, versículo 8, que diz: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. O que é que esta meditação diária está nos falando? Está nos falando da história de Ruth, que depois de ter voltado da peregrinação, a sua nora, sua sogra, ela lhe instruiu a buscar buscar recursos. E dentro dessa busca,
Ruth se encontra nessa situação depois de uma conversa e depois de alguns acontecidos. Ruth, ela vai até esse homem, verdadeiramente homem, e se pôs deitada para descansar. Quando ele acorda, ele se assusta com a situação a ponto de estremecer vendo ela. Mas o que foi que aconteceu? Ele não a tocou, ele não a molestou, ele deixou ela mais confortável e no dia seguinte ele instruiu como deveria ser feito as coisas. Homem de verdade age de forma legítima. Ele não maltrata as mulheres, ele não maltrata o seu semelhante e ele sabe proceder de forma sempre cordial. E quando ele falha, ele também reconhece. Esse é o homem que Deus criou. Deus criou um homem para que ele desse boa situação à mulher. Deus criou o homem para que ele cuidasse, tratasse da mulher, deixasse que a mulher se sentisse feliz e à vontade. Esses homens que tem por aí, que se acha o tal, esses também não são homens. Homens verdadeiros é esse que a Bíblia está descrevendo em Ruth capítulo 3, versículo de número 8. Mas vamos seguir no sábado, finalmente, a nossa meditação diária diz que se espera do homem cristão um caráter protetor, provedor para toda a sua família. Repetindo, espera-se do homem cristão um caráter protetor, provedor para toda a sua família. Baseado em Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 16, que diz: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele possuiu, e o Senhor lhe concebeu, e deu luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja esse nome afamado em Israel, e ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu colo e foi por sua ama. Observe a atitude de um verdadeiro homem. Boaz, depois de todo o desenrolar da história que você pode acompanhar no livro de Ruth, agora ele casa com Ruth, ele faz as coisas de forma correta, agora ele dá um descendente, e esse descendente se tornou afamado, e desse descendente nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tal foi a atitude correta deste homem. Então, vocês, por certo, conhecem algum cristão por aí que se diz cristão, mas não corresponde àquilo que a Bíblia diz como um homem cristão. O homem cristão, ele age de forma cordial, ele age de forma que, ainda que alguns tentem lhe escandalizar, ele continua íntegro. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
E mais uma vez eu te peço, se você chegou até aqui, deixa o like, deixa o comentário e inscreva-se em nossos canais, em nome de Jesus.